Eu quero convidar os amados a tomarem suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Nós vamos continuar esta série de mensagens denominada A Vida de João Batista. Nós estamos considerando o conteúdo de sua mensagem. Essa é a parte 3 acerca do conteúdo de sua mensagem. Mateus, capítulo 3. Leia comigo versos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Soberano e eterno Deus, agradecemos pela noite na tua presença. Obrigado, Senhor. E nós esperamos que o Senhor esteja se agradando do nosso culto, do nosso louvor, fruto de lábios que professam o teu nome. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra, posto ser o Senhor conhecedor das nossas necessidades. E o Senhor sabe, ó Deus, e quanto precisamos da tua voz para dirigir os nossos passos, a nossa vida. Pedimos, ó Deus, que pela tua graça, o teu Espírito, esta noite, convença pecadores acerca do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Dá a esses, ó Deus, o privilégio de serem iluminados pelo teu Espírito, a fim de compreenderem a tua palavra. E me usa, Senhor, como instrumento para facilitar esta compreensão através desta pregação. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Nós temos então considerado este tema, a vida de João Batista, o conteúdo da sua mensagem. Um homem extraordinário, chamado por Deus, desde antes, foi profetizado a seu respeito que ele viria para preparar o caminho do Messias. Ele seria aquele que bombardearia os corações, preparando o terreno que mais tarde receberia a palavra da pregação do Evangelho, que receberia então o Messias como aquele enviado por Deus. É isso que temos considerado. Hoje nós queremos continuar dentro desse tema, mas um subtema a desenvolver essa noite é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então deixe-me começar com a seguinte pergunta: você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já foi questionado com essa pergunta? E se você foi questionado com essa pergunta, você soube respondê-la? Você já foi batizado com o Espírito Santo e com fogo? Algumas perguntas pertinentes aqui que precisamos fazer nós batistas cremos no batismo com o Espírito Santo? Em segundo lugar, somos nós batizados com o Espírito Santo? Terceiro e quarto lugar, a busca por esse batismo por parte de alguns crentes é correta? Seria o fogo, dito por João aqui, um segundo elemento no batismo com o Espírito Santo? Porque ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essas são perguntas que nós queremos responder nessa mensagem. E eu quero iniciar afirmando que o verdadeiro cristão é batizado com o Espírito Santo. O verdadeiro cristão é batizado com o Espírito Santo. Atente que, ainda dentro do contexto que estamos considerando, João estava pregando para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Na segunda mensagem, então, observamos que o verdadeiro arrependimento produz sinais externos, a fim de que esses dessem prova de que a mensagem verdadeiramente havia sido incutida em suas vidas. Eles deveriam produzir sinais exteriores, visíveis, perceptíveis ao olhar daqueles que estavam em sua volta.
o batismo era um desses, o batismo nas águas. Isso porque o batismo nas águas era um sinal para os outros observarem de que aquelas pessoas, a partir daquele momento, estavam assumindo um compromisso com a mensagem de João. João batizava para arrependimento, para perdão de pecados, mas o conteúdo da mensagem, o chamado ao arrependimento tinha a seguinte forma: se arrependam e creiam naquele que haverá de vir. Arrependam-se dos seus pecados e fiquem na expectativa do Messias que haverá de vir. João, sabedor da posição que ele ocupava, mensageiro, a fim de preparar o caminho do Messias, ele reconhecia que aquele que viria depois dele era muito superior a ele. João afirma que ele não é digno nem de desatar-lhes as sandálias, que era a função de um servo, de alguém que era serviçal em uma casa naquele contexto. Quando chegava um visitante, o serviçal era chamado para desatar as sandálias, lavar os pés daquela pessoa que chegava em uma casa. João diz: eu não sou digno nem de fazer isso. Tamanha é a glória daquele que haverá de vir depois de mim. Fazendo então menção dessa posição que ele ocupa diante do Messias que vai vir ainda, João então faz uma declaração que nos oferece subsídio suficiente para entendermos e aceitarmos a divindade de Jesus Cristo. João diz, ele, se referindo a Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, amados, nós temos pelo menos duas interpretações acerca dessa expressão. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pelo menos duas correntes de interpretação. A primeira corrente de interpretação diz que um batismo que João está se referindo é um batismo composto de dois elementos. Um batismo no qual dois elementos, Espírito Santo e fogo, é o que João apresenta aqui. Ou seja, quando alguém recebe Jesus, diz essa corrente de pensamento, e então passa por um período de busca intensa, de consagração na presença do Senhor, esse alguém então passa por uma experiência mais profunda. Ele é batizado com o Espírito Santo, ele é batizado com fogo. E um sinal, uma evidência de que essa pessoa alcançou esse batismo é o falar em outras línguas, sendo pois um sinal externo desse batismo. Então a base para essa compreensão está na afirmação de João: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eles também apontam para outras ocorrências em que os gentios, por exemplo, depois de ouvirem a mensagem, eles são batizados no Espírito Santo, eles passam a falar em línguas. Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, são as três principais ocorrências no que diz respeito a essa base. Agora, nós temos alguns problemas com essa interpretação. Se o falar em língua se constitui uma evidência, um sinal externo para a aprovação de alguém que recebeu o batismo com o Espírito Santo, problema número 1, não há referência em toda a Bíblia de qualquer pessoa recebendo uma instrução para buscar, ou mesmo alguém buscando o batismo com o Espírito Santo e com fogo. É um problema número 1 para tratarmos aqui. Ninguém é instruído a buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo, nem há qualquer oportunidade, ocasião nas Escrituras em que alguém esteja buscando esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, como é ensinado em algumas igrejas. E um segundo problema é que em todas as ocasiões em que houve o falar em outras línguas decorrente do recebimento do Espírito Santo, os envolvidos não estavam buscando. Nem em Atos 2, nem em Atos 10, nem em Atos 19, nenhuma dessas ocorrências tem-se menção de que os envolvidos estavam buscando o batismo com o Espírito Santo. Aí nos vem uma pergunta: se isso é verdade, o que dizer dos versículos que afirmam que essas pessoas, ao receberem o Espírito Santo, estavam então proferindo, falando em outras línguas? Para compreendermos como responder a esse questionamento,
Se o falar em línguas não é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, do recebimento do Espírito Santo, como explicar o fato de que, em determinados eventos, pessoas, quando receberam o Espírito Santo, falaram em outras línguas? Como responder a essa pergunta? A resposta está na análise e observação do contexto dos capítulos 10 e capítulo 11 do livro de Atos. Se compreendermos o que está inserido naquele contexto, haveremos de responder de forma adequada, de forma correta a esse questionamento. Deixe-me parafrasear para vocês um resumo do capítulo 10 e capítulo 11. Lembre-se que, desde o princípio, era a vontade de Deus alcançar não somente os judeus. Ele quer alcançar o mundo, ele quer ser reconhecido, glorificado diante de todas as nações. O Antigo Testamento aponta para isso, e Jesus, ao instruir os seus discípulos em Atos capítulo 1, ele diz, capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Então, de forma concomitante, ele diz, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele quer ser conhecido de todas as nações, de todos os povos. Mas lembre-se do caráter egoísta do povo judeu, que gaba-se durante a história como sendo o único povo escolhido por Deus, de modo a não corresponder com o propósito de sua escolha. Deus escolheu Israel para ser uma nação modelo, aquela que propagaria a sua glória, aquela que seria um modelo e exemplo de honra ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Mas Israel toma para si essa posição de único povo escolhido por Deus, pelo que deixa de corresponder com o propósito pelo qual foram escolhidos, proclamar a glória de Deus. Eles então se trancam em seu próprio mundo e se reservam, como dizendo, Deus é só nosso, e eles têm inveja de outras nações que pronunciam o nome do Senhor. Eles pensam que Deus é somente para eles, eles não entendem. Isso estava impregnado no conceito judaico na mente dos discípulos, porque Jesus disse que eles seriam testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas observe que em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce e os discípulos estão em Jerusalém. Em Atos capítulo 3, a cura do coxo e o primeiro discurso de Pedro, o segundo discurso de Pedro, os discípulos estão em Jerusalém. Em Atos capítulo 4, os apóstolos estão sendo perseguidos em Jerusalém. Em Atos capítulo 5, morte de Ananias, Ananias e Safira, os discípulos estão ainda onde? Jerusalém. Atos capítulo 6, nós temos a instituição dos diáconos para alcançar as necessidades da igreja. Onde é isso? Jerusalém. Atos capítulo 7, discurso e morte de Estevão. Onde acontece isso? Jerusalém. Mas Jesus disse que eles eram para ser discípulos, ou fazer discípulos, testemunhar Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Somente em Atos capítulo 8, depois de grande perseguição que veio sobre a igreja, é que esses discípulos se espalham. Eu diria que foi um espalhar-se forçosamente. Deus expulsou os discípulos de Jerusalém. Permanecem os apóstolos, mas os discípulos, os demais, são dispersos e vão por toda parte anunciando o evangelho do Senhor. Mas eles vão, e Lucas em sua narrativa no capítulo 8 destaca que eles iam, e à medida que iam, eles iam pregando o evangelho para os judeus ou prosélitos judaicos, ou seja, pessoas que haveriam aderido ao judaísmo. Eles não estão compartilhando a mensagem do evangelho com os gentios, porque não haviam compreendido ainda. Aí novamente Deus, em sua soberana graça, querendo ser conhecido de todas as nações, de todas as pessoas, o que ele faz? Ele dá uma visão ao apóstolo Pedro em Atos capítulo 10. A visão é de um lençol que desce do céu, e em cima deste lençol tem toda sorte de animal. Animal puro e impuro, de conformidade com a lei de Moisés. E uma voz diz, Pedro, mata e come. E ele diz, nunca, jamais, eu nunca comi nada impuro, não vai entrar na minha boca algo impuro. E a voz diz, Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E Pedro entrou em parafuso, isso por 2 vezes. O que essa visão significa? Enquanto Pedro estava orando, eis que vieram 3 homens, que já haviam sido enviados por Deus da casa de um gentio, um homem chamado Cornélio. Ele era um homem bom,
temente a Deus com toda a sua casa, fazia constante orações e esmolas. Deus viu a oração daquele homem, mas aquele homem não era salvo. Por quê? Porque não há salvação fora do Evangelho. E ele conhecia a lei, mas não conhecia o Evangelho de Jesus. Quando Deus observa aquele homem, Deus envia Pedro, ou Deus quer que Pedro vá lá. Então Deus diz a Cornélio: manda chamar Pedro, Simão, ele está em tal lugar, vocês vão lá e chame-o. E então o Espírito falou a Pedro: Pedro, sabe esses 3 homens que estão aí fora? Siga eles, porque eu estou mandando, e não duvide. Diante de uma voz dessa poderosa, Pedro então vai, sem entender muito, e ele se depara com a casa de um gentil. Os judeus não podiam entrar na casa de um gentil, ou seja, quem é gentil? É todo aquele que não faz parte, não é descendente de judeu. Todo aquele que não é judeu é gentil. Para os judeus, só existem 2 tipos de povos no mundo: judeus e gentios. Judeus e demais. Eles não podiam se contaminar. Pedro agora se depara com uma situação constrangedora para ele, mas ele está em obediência à voz do Senhor. Pelo que quando ele entra na casa de Cornélio, ele entende agora a visão que ele teve. Deus estava dizendo a ele: Pedro, o Evangelho não é somente para os judeus, o Evangelho é também para os gentios. Quando Pedro entendeu isso, ele começou a fazer uma exposição profética acerca de Jesus no Antigo Testamento, pelo que anunciando a forma como Jesus veio e como morreu e como era o Messias, é dito que enquanto Pedro falava, final do capítulo 10, desceu sobre aqueles homens o Espírito Santo e eles passaram a falar em línguas. É o resumo aqui do capítulo 10. Agora no capítulo 11, chegou a notícia de que os gentios haviam também se convertido a Jesus. Chegou em Jerusalém essa notícia. Os apóstolos estavam agora admirados, mas haviam alguns, uma ala mais extrema dentro do cristianismo primitivo, os chamados da circuncisão, alguns que estavam querendo defender Jesus Cristo, mais a tradição antiga da lei, ou seja, a circuncisão. Então esses que eram mais radicais estavam extremamente preocupados porque Pedro está se misturando com pessoas que não são judaicas. E porque ele está entrando e comendo na casa de um gentil, se tornando assim impuro. Eles argumentaram e então chamaram Pedro e diz: Pedro, sente aí. Você agora vai explicar para nós o que é essa situação de você estar entrando na casa de alguém que é impuro e comendo com eles. Aí olha o argumento de Pedro. Pedro então diz: irmãos, deixe-me dizer para vocês tudo o que aconteceu. Eu estava em Jope e eu tive uma visão. Ele começa a relatar. Eu ouvi uma voz: vá na casa de um homem, pregue a minha palavra. Eu fui e preguei. Queridos, até aqui, aqueles da circuncisão e talvez mesmo os demais apóstolos tivessem dificuldade de aceitar o argumento de Pedro para entrar na casa de um gentil. Mas Pedro vai fechar o seu testemunho com a resposta para esse questionamento. Pedro diz assim: irmãos, assim como aconteceu conosco no princípio, ou seja, quando estávamos no dia de Pentecostes reunidos, desceu o Espírito Santo sobre nós, nós começamos a falar em línguas. Assim como aconteceu conosco, aconteceu também com eles. Então o que é a conclusão que Pedro está dizendo aqui? Como é que nós vamos rejeitar este povo, se o que aconteceu conosco, aconteceu também com eles? Irmãos, entendam que essa manifestação por parte dessas pessoas falando em língua, aqui em Atos capítulo 10, se constituía um sinal externo de que Deus não estava fazendo acepção de pessoas. Deus estava dizendo: a minha salvação não é somente para judeus, é também para os gentios. Mas como é que aqueles que eram as colunas da igreja iriam aceitar isso? Eles aceitaram. Depois que Pedro disse: aconteceu conosco, com eles o que aconteceu conosco. Sabe o que diz o versículo seguinte, ainda em Atos capítulo 11, diz: eles então, ouvindo isto, exultaram e glorificaram a Deus
porque o evangelho também estava alcançando os gentios. Resumindo, por que Pedro prega e as pessoas recebem o Espírito Santo e falam em línguas? Porque para Pedro e para a igreja que estava em Jerusalém, que é a mãe, que era o berço da igreja fundada por Cristo, não haveriam de crer se não tivessem um sinal externo. Iam ficar no seu mundinho, presumindo que a salvação era somente para os judeus. Então, quando eles falam em línguas, é Deus permitindo um sinal para que a igreja creia que a mensagem do evangelho estava chegando também para os gentios. Amados, isso é fantástico. Então compreenda, quando alguém disser, está aqui, eles falaram em línguas. Nesse contexto, era um sinal externo para evidenciar que Deus não faz acepção de pessoas quanto ao derramar da sua graça salvífica. Mas um terceiro problema que apontamos nessa posição é que essa prática, ela não prosseguiu na igreja. Receber o Espírito Santo e então falar em línguas não prosseguiu na igreja, antes limitou-se ao período de formação da mesma. Então nós questionaríamos: o que dizer, amados, que somente no século XIX, saímos do primeiro século, vamos até o século XIX. No século XIX tem um retorno a essa prática de pessoas que começam novamente a divulgar que o recebimento do Espírito Santo tem como sinal externo falar em línguas. Então perguntamos, o que dizer dos 18 séculos para trás que ficaram? E pessoas serviam ao Senhor fervorosamente, mas não havia uma evidência como falar em línguas. O que dizer, pois, disso? Uma outra interpretação, lembre-se, duas interpretações acerca da expressão que João usa. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A primeira interpretação, um batismo com dois elementos. Uma pessoa recebe o mesmo batismo tendo dois elementos. E uma segunda interpretação é que João, quando diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, João está se referindo a dois tipos de batismo. Não dois elementos, mas dois tipos. Um com o Espírito Santo e outro batismo com fogo. Sendo esses dois tipos dirigidos aqui a duas classes de pessoas diferentes. Essa posição aqui encontra consonância com o contexto do que nós temos aqui nesse texto. Por exemplo, vamos analisar. Uma pergunta aqui a fazer é: se esse batismo diz respeito a dois tipos de pessoas, como chegamos a essa conclusão? Por que João Batista faz menção a dois tipos de batismo? Por que ele faz essa afirmação? Observe, um batismo com o Espírito Santo para uma classe de pessoas, um batismo com fogo para outra classe de pessoas. Por que João faz essa afirmação? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A resposta é: João faz essa afirmação por causa dos fariseus e saduceus que estavam vindo para se batizar. Nós começamos a ver isso na mensagem anterior. João está no rio e uma multidão, é dito que toda aquela região estava descendo para ser batizada. E no meio daquelas pessoas, João consegue destacar tanto fariseus quanto saduceus. E como ele consegue? Pelas suas vestes talares, aquela forma de se vestir, porque achavam que nas suas vestes estava o sentido da piedade. E João, observando os fariseus e saduceus, dois membros de religiões diferentes, de religião judaica, mas de pensamento um pouco diferente na doutrina. João, quando observa eles vindo, João diz: ei, quem foi que convenceu vocês a vir aqui se batizar comigo? Porque a minha pregação não foi. Quem foi que convenceu vocês? O que é que vocês estão vindo aqui? Então, quando João vê esses descendo, observe que no versículo 10, João dirige uma mensagem duríssima para essas pessoas. João já começou dizendo: olha, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, o que acontece com essa árvore?
ela é cortada e lançada ao fogo. O machado já está posto à raiz. E no versículo 11, se você atentar na sua Bíblia aí, ele se dirige a todos: fariseus, saduceus e outros que estavam se batizando em verdade. E se dirigindo a ele, ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, João está usando uma linguagem judicial. Parafraseando esses versículos, João está dizendo assim: vocês estejam preparados, se preparem, porque vocês estão vindo aqui até mim para serem batizados com água. Mas aquele que vem depois de mim, ele é muito mais poderoso do que eu. Ele batizará vocês, a multidão, com o Espírito Santo e com fogo. Amados, João está se dirigindo aqui a duas classes de pessoas. Observe que ele se refere a uma classe que produz frutos dignos de arrependimento, porque ele já havia dito isso antes: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer entre vocês: nós somos filhos de Abraão. Vocês são filhos de Abraão? Então pratiquem as obras de Abraão. Produzam frutos dignos de arrependimento. Então, quando ele diz, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, duas classes estão em mente. Classe número 1, os que produzem frutos dignos de arrependimento. E classe número 2, os que não produzem frutos dignos de arrependimento. Agora, por que João usa essa linguagem? Já respondemos: por causa da presença dos fariseus e saduceus, que está inserida, esses estão inseridos no meio da multidão. Para os que vêm em verdade se batizar, eles receberiam o batismo com o Espírito Santo. Mas aqueles que não produziam frutos dignos, eles receberiam o batismo no fogo. João está dizendo assim: vocês podem vir até aqui para receberem o meu batismo, e vocês podem continuar com o mesmo estilo de vida que vocês têm. Eu não vou fazer muita diferença. Mas aquele que vem depois de mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Os que produzem frutos dignos de arrependimento, ele batiza com o Espírito Santo. E os que não produzem frutos dignos de arrependimento, ele batiza com fogo. Observa esse gráfico. Duas classes de pessoas. Produz frutos dignos, frutos indignos. Frutos dignos, ele batiza com o Espírito Santo. Frutos indignos, ele batiza com fogo. O problema, amados, está no conceito ou definição que alguém tenha desses dois termos. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é a inserção do pecador arrependido no corpo de Cristo. É o ato de Deus inserir o pecador arrependido por meio do Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, verso 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo. Aqui, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O que é o batismo no Espírito Santo? É o ato de Deus inserir um pecador arrependido por meio do Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a igreja. É Deus convencendo o pecador a se arrepender. E o Espírito Santo então faz a obra para inseri-lo no corpo de Cristo. De modo que, se alguém não é batizado com o Espírito Santo, não faz parte da igreja de Jesus. Aqui não estou me referindo à Igreja Batista Regular de Remanso, à Igreja Assembleia de Deus, à Igreja Cristã Evangélica. Eu estou dizendo que, se você está aqui essa noite, não foi ainda batizado com o Espírito Santo, você não pode ser salvo um dia. O seu destino é a condenação. Por quê? Porque você ainda não foi inserido no corpo de Cristo, por meio da ação do Espírito Santo. E o segundo termo é: o que é o batismo com fogo? É a inserção do pecador na condenação eterna. Atente para essa distinção. Batismo no Espírito Santo é a inserção do pecador arrependido no corpo de Cristo. Batismo com fogo é a inserção do pecador na condenação.
Observe agora esta linguagem. Eu disse que era uma linguagem judicial. Toda árvore que não produz bom fruto, o que acontece com ela? Ela é lançada ao fogo. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Uma linguagem judicial refere-se aqui à condenação. Aqui, amados, novamente, João se dirigindo a duas classes de pessoas, apontando qual seria o destino dessas. Em outras palavras, o batismo com o Espírito Santo, amados. Atente que ele produz salvação. O batismo com o Espírito Santo culmina em um selo para a vida eterna. Daí Paulo afirmar em Efésios capítulo 1, verso 7, que somos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, no versículo seguinte, Paulo diz, é o penhor da nossa herança. A salvação de um discípulo não é meritória, ou seja, não é por conta dos méritos que ele possui, não é o senso de bondade, não é a sua moralidade correta, mas a presença do Espírito Santo em sua vida. Produz frutos dignos de arrependimento, é batizado com o Espírito Santo, então é selado para a vida eterna. Em contrapartida, não produz frutos dignos de arrependimento, é batizado com fogo, ou seja, é levado para a condenação. O que João está dizendo aqui é: vocês não têm escapatória. Aqui no meu batismo qualquer pessoa pode se batizar, é em águas, mas aquele que vem depois de mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não há meio termo ou outra opção. Ou você é batizado com o Espírito Santo, ou você é batizado com fogo. É a mensagem que João está dirigindo. Mas como nós podemos ainda embasar que esse batismo com fogo é um batismo de condenação? Observando os termos que aparecem no versículo 10 e versículo 12. Só para a gente compreender e fixar melhor de que fogo nesse texto é uma referência à condenação, observe no versículo 10 que a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. E no versículo 12 eu quero considerar esses termos que aparecem aí. A sua pá ele a tem na mão, e ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas vai fazer o que com a palha? Ele vai queimar em um fogo que nunca se apaga. É o que significa a palavra inextinguível. Observe aí, queridos, que o texto começa dizendo que a sua pá ele a tem na mão. Aquele que está com a pá na mão, ele está pronto para executar um serviço. Ele está preparado. Essa linguagem aponta para o juízo que está prestes a ser executado. E seria executado por quem? Por aquele que viria. Jesus, o Messias, para quem João está apontando. Ele já está pronto. E dentro, em breve, ele vai executar o seu juízo. A sua pá ele a tem na mão. Limpará toda a sua eira. João aqui está usando uma ilustração que era bem conhecida naquele contexto. Era o ato de malhar o trigo ou pisar o trigo. Aqui, lembre-se que colhia-se o trigo na palha ainda. Então colocava-se o trigo na eira, uma parte alta, ventilada, e o trigo então era malhado, pisado. E por que num lugar alto? A eira era um lugar alto, uma espécie de terreno alto em que venta muito. Para que quando o vento viesse, fizesse o quê? Separasse o trigo da palha. João então diz que quando o trigo for separado da palha, o trigo será recolhido no celeiro e a palha será junta. E o que é que vai acontecer com a palha? Ela vai ser queimada. Mas observe aí uma informação interessante, é que a palha seria queimada em um fogo inextinguível. Isto é, um fogo que jamais se apagaria. O que é que João quer dizer com isso? Deixe-me trazer aqui algumas conclusões que podemos tirar a partir desse versículo. Em primeiro lugar, duas classes de pessoas estão referidas nesse versículo. Nós temos a classe representada pelo trigo e a classe representada pela palha. E atente que essa conexão
aqui que João está fazendo tem conexão com aquelas duas classes que produziam frutos dignos e frutos indignos. E atente que o trigo é guardado no celeiro enquanto a palha é queimada. Isso seria apontado como vida eterna e condenação. Assim sendo, amados, não é possível dizer que uma pessoa recebe o batismo tanto do Espírito Santo como com fogo. Porque o batismo com o Espírito Santo é para salvação. E o batismo com fogo é para a condenação. Atende ainda que o fogo que jamais acaba, que João cita aqui, não é a única vez que aparece nas Escrituras. Por exemplo, em Mateus capítulo 25, verso 41, este fogo que não se apaga, aparece como sendo eterno. É um fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Um fogo que não tem fim. Em Marcos 9, verso 43 e 44, este fogo refere-se ao inferno. É um lugar onde o fogo não se apaga. Em Apocalipse 20, verso 10 e 21, versículo 8, este fogo arde com enxofre. E atente que o enxofre é um composto químico que, quando ateado ao fogo, não permite que ele apague. Essas são as características desse fogo. Observe que todas essas passagens fazem referência ao juízo de Deus que haverá de vir. Ou alguém é batizado com o Espírito Santo, ou será batizado com fogo. Os dois não pode obter. Assim, verdadeiramente, nós podemos concluir que o batismo com fogo não diz respeito a uma porção maior de poder que alguém recebe depois de uma consagração pessoal. O batismo com fogo é, pois, o juízo de Deus sobre a vida daqueles que não se renderem à mensagem do Evangelho. Agora eu quero considerar o que tem sido apontado por alguns irmãos evangélicos, que dizem que o batismo é tanto com o Espírito Santo como com fogo. E eles têm levantado o que chamam de argumento dos textos paralelos. Isso é bem interessante. Observe aí, nesses textos, eu selecionei o que Mateus disse, o que Lucas disse, o que Marcos diz e o que João diz. Observe que em Mateus e Lucas, ambos fazem referência a Espírito Santo e fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E então, João e Marcos só citam Espírito Santo, narrando acerca do mesmo assunto. Mateus diz, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, ou pelo menos Mateus narra. Lucas narra, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Marcos narra, ele batiza com o Espírito Santo. E João diz, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então aqui pode-se argumentar da seguinte forma: se Mateus e Lucas fazem referência a Espírito Santo e fogo, e Marcos e João fazem referência somente ao Espírito Santo, significa dizer que Espírito Santo e fogo, ou só Espírito Santo, é o mesmo batismo, e os autores estão usando aqui de forma intercambiável. E então nós respondemos, não. A resposta aqui é que nós temos uma questão de ênfase. Os autores, em suas narrativas, decidiram, isso em diversos lugares você pode observar, que há certa distinção no conteúdo das narrativas dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e Marcos trazem certas informações que Lucas não apresenta, por exemplo. E Lucas traz certas informações que Mateus e Marcos não trazem. Isso porque cada um tinha uma ênfase que queria dar. E aqui, Mateus e Lucas têm uma ênfase que Marcos e João não têm. Então o que dizer? Mateus e Lucas, presta atenção nisso, eles estão enfatizando duas classes de pessoas diferentes. Mateus e Lucas estão enfatizando a classe que produz frutos dignos de arrependimento e a classe dos que não produzem frutos dignos de arrependimento. Agora, quando nós vamos observar o que é a ênfase dele,
tanto Mateus quanto Lucas está enfatizando a presença dos fariseus e dos saduceus que estavam vindo para se batizar. Se você vai para Mateus e Lucas, você pode observar, João está se referindo a fariseus e saduceus, mas quando você chega em Marcos e João, eles não citam os fariseus no contexto. Então eles têm uma ênfase dada àqueles que produzem frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eles estão olhando, o discurso de João e de Marcos tem ênfase na presença, ou não tem ênfase na presença dos fariseus e saduceus. Por quê? Porque eles não estão inseridos naquele contexto. Eles não estão ali para serem batizados. Eles não estão ali, e João e Marcos não estão enfatizando que eles estão vindo para ser batizados. Aí observa essa distinção. Jesus, quando se dirige aos discípulos, em Atos capítulo 1, verso 5, ele diz: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com quê? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Por que Jesus usa somente o Espírito Santo e não o fogo? Porque ele está se dirigindo somente aos seus discípulos, e um discípulo não pode ser batizado com fogo, porque o batismo com fogo é uma referência à condenação. O que temos, amados, é Mateus e Lucas destacam a presença dos fariseus, Marcos e João não. Quando diz respeito à classe que produz frutos dignos, não há menção sobre batismo com fogo. Então, queridos, permitam-me responder aos questionamentos iniciais dessa mensagem. Nós batistas cremos no batismo com o Espírito Santo? A nossa resposta é com certeza. Entretanto, não cremos que este seja unido ao batismo com fogo, como se isso significasse um maior poder, uma porção a mais do Espírito Santo. João 3, verso 34, Jesus disse que Deus não dá o seu Espírito por medida. Ele não dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho depois. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, mas não cremos que este seja unido com o batismo com fogo. Não é um poder a mais, uma porção a mais do Espírito Santo, nem tampouco que o falar em língua evidencia esse batismo. Em segundo lugar, somos nós batizados com o Espírito Santo? A nossa resposta é sim. Todo aquele que produz fruto digno de arrependimento, no momento da sua conversão, quando a pessoa entende a mensagem do Evangelho e diz: eu quero servir ao Senhor, essa pessoa está sendo batizada com o Espírito Santo, inserida no corpo de Cristo, que é a igreja. Não é algo que produz um sinal externo evidenciado pelo dom de línguas, mas por frutos dignos de arrependimento. Alguém que diz que se arrependeu dos pecados, se tornou um servo do Senhor, mas continua com o mesmo estilo de vida, nós diríamos: você pode continuar assim. Você pode dizer que se converteu, não tem transformação de vida, você pode continuar. Saiba, Jesus batiza com o Espírito Santo e ele batiza com fogo. Se sua decisão foi verdadeira, você já foi batizado com o Espírito Santo. Mas se não foi, cuidado. Há um batismo de fogo que lhe aguarda, um batismo de juízo. As evidências internas ou externas do batismo com o Espírito Santo, eu diria duas delas, frutos dignos. É alguém que mostra arrependimento pelo estado de vida de outrora e agora entrega a sua vida ao Senhor. É alguém que tem certeza da salvação. Alguém que crê que recebeu de Deus a salvação. Se você tem certeza de sua salvação, de que você verdadeiramente faz parte do corpo de Cristo, é porque você foi batizado no Espírito Santo. Essa certeza é algo bem particular. Paulo diz em Romanos 8, verso 16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ninguém pode roubar essa certeza da minha vida. Tudo mais alguém pode colocar em dúvida, mas essa certeza de que eu pertenço a Deus, ninguém pode arrancar do meu coração. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu tenho o selo da promessa.
o Espírito Santo em minha vida, que é o penhor da herança. É por conta da presença do Espírito Santo que não há nenhuma condenação sobre minha vida e sobre a vida daqueles que são servos do Senhor. Então eu pergunto a você que está aqui nos visitando essa noite: 2 tipos de batismos estão postos diante de você. Um batismo com o Espírito Santo é recebido pela fé. É quando você reconhece que precisa entregar a sua vida ao Senhor e viver para Ele. E um batismo com fogo é quando você rejeita a mensagem do Evangelho para a sua vida e continua com o mesmo estilo de vida que você tem. E qual será o resultado? A condenação. Eu pergunto, em qual desses você será batizado? Hoje com o Espírito Santo? Ou na eternidade com fogo para a condenação? A qual dessas classes você pertence? Frutos dignos de arrependimento ou frutos indignos? Soberano e eterno Deus, nós te louvamos pela exposição da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo selo do Espírito Santo sobre nós, não baseado em obras que fizemos, tão somente na tua graça soberana derramada sobre nossas vidas. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, pelo que, quando fomos confrontados com a tua palavra, nos rendemos prostrados diante do Senhor, reconhecendo a necessidade que temos de render-nos aos teus pés. E obrigado, Senhor, porque ali fomos batizados com o Espírito Santo. Um dia, Senhor, andando distante dos teus caminhos, caminhando para a condenação, para o batismo com fogo, o Senhor, por tua graça, usou alguém para compartilhar a mensagem do Evangelho, usou alguém para nos convidar e então ouvirmos a pregação. E o Senhor, pelo teu Espírito, nos convenceu. E agora cremos, ó Deus, não pelo que somente aqueles que nos chamaram diziam, mas porque nós mesmos temos desfrutado da tua graça sobre nossas vidas. E nós te louvamos pela certeza que nos ocorre ao coração de sermos batizados com o Espírito Santo, de pertencer à igreja do Senhor, que é santa, separada para ti, coluna e baluarte da verdade. Enquanto você está orando, eu quero perguntar, você que está nos visitando aqui essa noite, talvez você não tinha nem ouvido falar sobre esse assunto, mas aqui você se deparou que 2 batismos estão diante de você. É a Bíblia que diz: ou você será batizado com o Espírito Santo, entregando sua vida a Jesus, ou você será batizado com fogo para a condenação eterna. E você acha que não? Que isso é o pastor que está inventando? Eu faço menção de proferir para você 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 e 9. O apóstolo Paulo disse: em chama de fogo, Jesus virá contra todos os que não conhecem Deus e contra todos os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Esses serão para sempre banidos da face do seu poder, sofrendo penalidade de eterna destruição. A condenação é a eterna destruição, o afastamento da presença do Senhor e a presença tão somente da sua ira em um lugar onde o fogo não se apaga. Mas Deus está estendendo a você a oportunidade, através da pregação do Evangelho, de esta noite ser batizado com o Espírito Santo, entregando a sua vida ao Senhor para uma nova vida, para aprender mais dele e da vontade que ele tem para a sua vida. Eu então pergunto, tem alguém essa noite que, convencido por esta palavra, deseja entregar a sua vida ao Senhor para ser batizado com o Espírito Santo, tornar-se um discípulo do Senhor? Levante uma de suas mãos, onde você estiver. Tem alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Faça um sinal com uma de suas mãos. Então nós estaremos entendendo que você deseja. Deus abençoe a sua vida. Pode baixar a sua mão. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Entendeu esta mensagem? Tem alguém? Pela última vez, levante uma de suas mãos. Tem alguém? Senhor, a tua palavra foi lida e explicada. Ela não volta para o Senhor vazia. Ela será cumprida naquilo que foi designada, quer para a salvação, Senhor, quer para a condenação. Obrigado, Senhor, por esta mulher que hoje se rende aos teus pés. Pedimos que o Senhor ajude-a na sua caminhada,
Ajude, ó Deus, a perseverar na tua presença e aprender mais do Senhor, a fim de que desenvolva a sua fé e possa proclamar a tua palavra a outras pessoas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.